Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é a professora Gilmara. Sou professora da disciplina de Sociologia no colégio que vocês estudam, Deputado Manuel Rodrigues. E antes de apresentar a aula para vocês, eu gostaria de saudá-los com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Porque eu não sei o horário que você está vendo essa aula. E sejam todos bem-vindos. Bom, a aula de hoje será abordado o capítulo 4, que tem como tema Antropologia Brasileira. No capítulo anterior, nós vimos a antropologia dos ingleses e dos franceses. E hoje nós veremos a antropologia dos brasileiros, construída pelo antropólogo brasileiro. Os estudiosos, da área de antropologia, eles se preocuparam, sobretudo, em estudar o país, diferentemente dos outros antropólogos que não eram brasileiros. Durante quase todo o século XX, o principal interesse desses estudiosos foi explicar o Brasil observando as populações marginalizadas, urbanas e de classe média e as elites. Nesse capítulo, nós iremos traçar um breve histórico da antropologia no Brasil. Para isso, nós vamos nos apoiar na ideia do antropólogo Júlio César Melante, que vai dividir a história da antropologia brasileira em 3 períodos. O primeiro é do fim do século XIX até os anos de 1930. Segundo, da década de 1930 à década de 1960. E terceiro, da década de 1960 em diante. Aí nós vamos ter também, acrescentado pelo autor do livro, da década de 1980 até os dias atuais, até o presente. Será feito para vocês um detalhamento de como que era praticada a antropologia, os estudiosos desses 4 períodos, ok? Daremos início aqui com o primeiro período, que é do fim do século XIX até os anos de 1930. Bom, nesse período, o conhecimento que era produzido nessa época era feito por intelectuais que não eram formados na área da antropologia. Isso por quê, professora? Porque nessa época nós não tínhamos universidades, cursos acadêmicos em antropologia. E a formação acadêmica ela só vai passar a existir nos anos de 1933, certo? E os principais interesses de estudo, o principal, vai ser a formação da sociedade brasileira. Vão dominar as ideias evolucionistas e de darwinismo social. Muitos intelectuais se dedicavam a investigar como que se dá a formação do povo brasileiro, baseado nessas duas ideias, evolucionistas e de darwinismo social. Vimos anteriormente que o evolucionismo é aquela teoria que é baseada na ideia de que existe uma raça, um povo superior, e que esse povo seria o povo branco, ok? Os principais intelectuais desse período vão ser Silvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, Oliveira Viana e o poeta Gonçalves Dias. Vale ressaltar que todos eles são brasileiros, ok? Esses autores, com diferentes abordagens, viam a população brasileira de um único ponto de vista, a hierarquia racial. Professora, primeiro eu preciso entender como é que se dá a formação do Brasil. O Brasil, galera, ele vai se formar a partir de 3 povos. Quando o europeu, o primeiro, já vem um aqui, chega aqui no Brasil, ele encontra o indígena, 2 povos, e posteriormente ele vai trazer o africano, terceiro povo. Então, o Brasil ele vai se formar a partir do povo negro, indígena e europeu, que é o povo branco, denominado branco. Então, o Brasil é um país mestiço, ok? E os autores dessa época, até 1930, eles vão ter um olhar pessimista do Brasil em relação à formação dele ser construída por meio da miscigenação, certo? Porque eles entendiam que a composição racial do Brasil, ela era inferior, porque eles consideravam a mestiçagem, a miscigenação, um problema social e que esta característica do Brasil, característica populacional, ela tornaria impossível do Brasil se construir como um país desenvolvido, certo? É tanto que essa ideia vai fazer surgir a política de imigração, onde
é baseado nesse olhar pessimista, né, e preconceituoso sobre a população do país, e vai ser adotado uma medida de incentivo à imigração europeia, onde vão ser trazidos, né, para cá para trabalhar nas lavouras de café o povo europeu, no caso alemães, né, como a gente vê na foto do lado, que se encontrava em Bananal, em Santa Catarina. Qual a ideia de trazer esse povo branco alemão para o Brasil? A ideia era branquear a nação brasileira, porque deduzia-se que quanto mais povo branco tivesse aqui, mais chances teríamos de branquear o Brasil e possivelmente o Brasil se tornaria um país desenvolvido. Professora, essa ideia hoje em dia é absurda? Bastante. Mas na época fez bastante. Como é que eu digo para vocês? Tinha bastante relevância, tá certo? Mas hoje sabemos que é uma ideia absurda. Essa tentativa de branqueamento foi uma resposta à ideia de que a população brasileira, majoritariamente composta por indígenas, negros e mestiços, não poderia construir um país desenvolvido, ok? Essa ideia ela tem resquício até os dias atuais, né, na marginalização de populações negras, indígenas e mestiças, que se encontram aí muitas vezes sofrendo racismo, né, com menos oportunidades. E isso tem relação direta com essas decisões que foram tomadas há anos anteriores. Seguindo aqui, vamos ter a década de 1930, né, até 1960. A partir daqui, nós vamos ter um início gradual da profissionalização das ciências sociais no Brasil, entre elas a antropologia. Aqui sim começa a existir o curso acadêmico de antropologia. Vão ser referências de universidades nesse período. A Universidade de São Paulo, a USP, né, que é a maior universidade do país, e a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que concentravam professores estrangeiros, né, como o Cláudio Lévi-Strauss e Roger Batista, os alemães Emily Willis e Herbert Baldes, e o estadunidense Donald Pearson. E no Rio de Janeiro nós vamos ter como referência o pernambucano Gilberto Freire. Ele sim é brasileiro, ele vai assumir em 1935 a primeira cátedra de antropologia na Universidade do Distrito Federal, depois Universidade do Brasil, e em 1939 o alagoano Arthur Ramos ocupou a cátedra de antropologia na mesma universidade que Gilberto Freire, que depois se tornaria a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambos são brasileiros e de grande importância nesse momento. Esse período ele vai haver um predomínio da influência estadunidense, né? Assim vai prevalecer nesse momento uma perspectiva cultural, porque os Estados Unidos, a gente viu na aula anterior que nos Estados Unidos tinha-se aquela ideia nos Estados Unidos nós vamos ter lá o antropólogo Franz Boas, né, que cria o relativismo cultural. Então a gente vai ter aqui bastante influência das ideias do Franz Boas. Foi também um período de grandes teorias sobre a formação no Brasil, assim como o período anterior. E Gilberto Freire ele vai desenvolver várias obras, né? Uma novidade desse momento vai ser a inversão das hierarquias raciais. Se no primeiro momento a miscigenação ela era vista como um lado negativo do Brasil, nesse segundo momento, o Gilberto Freire, né, junto com o Arthur Ramos, eles vão contar a mestiçagem brasileira não como um sinônimo de atraso, e sim como um potencial social do Brasil, que, ao contrário, né, era justamente um triunfo da nova civilização brasileira. Era característica única e específica dela e que isso não a tornava inferior, certo? Gilberto Freire e Arthur Ramos romperam com a tradição racionalizada do século XIX, que era aquela ideia de racismo, né, olhar o povo brasileiro, no caso negro e indígena, como um olhar racista sobre eles, e eles vão adotar um tom não racista, ou seja, para ele todo povo é importante na formação do Brasil. Década de 1960, a última. É uma tendência marcante da antropologia, né? E em 1960 foi os estudos de comunidade, que se dedicaram a estudar como vinham fazendo em comunidades indígenas, ou seja, eram em lugares pequenos, tipo comunidade, que é uma comunidade, é uma coisa pequena. Então aqui vai acontecer os estudos de comunidade.
É aquela comunidade indígena, aquela cidade pequena, a vila, que eram caracterizadas por uma transição entre ruralidade e urbanidade. Os antropólogos dessa época, eles buscavam descrever aquelas comunidades como totalidades integradas, ou seja, como entidades autônomas e funcionais, comparáveis a um organismo vivo, onde cada membro dentro daquela comunidade tinha uma função específica, né? Graças à boa interação entre as partes, a comunidade se mantinha ativa. Entretanto, eles entendiam ou tendiam, né, a desprezar a conexão entre comunidade e o restante da sociedade nacional. Os estudos de comunidade podem ser relacionados ao de aculturação também, já que as duas perspectivas se comparam ao processo de transformação social e às diferenças culturais. No período anterior começa a existir as universidades, né? E nesse terceiro momento nós vamos ter um crescente número de cientistas sociais dentro do Brasil, o que vai resultar na produção de conhecimento mais sistemático. O que seria isso, professor? Um conhecimento mais organizado, né? Mais baseado em teorias mesmo. Eles vão começar a produzir estudos mais organizados. Foram deixados para trás o ensaísmo intelectual, né? A gente vai ter mais a questão agora dos estudos mesmo, bem elaborados, e a antropologia realizada a partir de 1960, ela vai destacar novos objetos de pesquisa e, em lugar das comunidades isoladas, vão começar a estudar o campesinato, os salários rurais, assalariados rurais, os trabalhadores urbanos, as frentes de expansão, dentre outros, a vida das pessoas na favela, ok? E as abordagens teóricas, elas também vão se diversificar segundo as diferentes linhas de formação do antropólogo. Ou seja, vão existir várias linhas de formação, não vai ser uma única formação dentro da universidade, ok? Nós vamos ter o estruturalismo francês, as teorias da etnicidade, o contato itinerário e de inspiração inglesa e estadunidense. Então, assim, ficou um pouquinho longo, mas, né, são 3 períodos, eu resumi o máximo que eu pude. A próxima aula nós teremos outro vídeo. E obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato. Abraço!